pessoal, tudo bem? Então, primeiro eu preciso pedir desculpa, nós tivemos um problema no vídeo que eu deixei para subir no domingo às 18 horas. Foi o vlog da viagem. Tá dando problema esse vídeo, por conta dos detalhes, e quando há muito problema a gente precisa. Eu vou deixar para lançar ele assim que eu conseguir resolver esse problema mesmo dos lugares da viagem que eu fiz agora no início do ano, tá? Na primeira semana. Mas assim, eu não vou atrasar os que eu já tinha programado para essas próximas semanas, né? Que eu criei um roteiro justamente por conta da finalidade. Então a gente tem aí agora no domingo o lançamento do material que estou fazendo sobre os pensadores educacionais, que é um material que vai trazer 30 pensadores para vocês com as suas principais ideias, tá? E ao mesmo tempo eu vou lançar o primeiro vídeo da série sobre os pensadores educadores, né? Que ainda eu vou ver se eu vou fazer 3 ou 4 pensadores por vídeo. Então, uma série que eu vou lançar vai ser um trabalho no canal gradativo para eu falar de cada pensador com vocês. Até vou explicar depois no vídeo como que vai ser feita essas divisões. Então, assim, aqui para esse vídeo, eu decidi falar sobre um assunto, na verdade é um projeto, um método que eu criei, que é o Imersão Científica, que é a educação científica, né? Que é aquele projeto Educação Científica, um olhar para a educação básica. Então, primeiro eu quero explicar que por questões de praticidade, por várias questões, eu resolvi extinguir o site do Educação Científica, do Imersão Científica, porque é muito difícil a gente ficar podendo atualizar 2 canais, 2 sites, já é muito complicado, um para cada, quem dera você ter esse outro site. Então, assim, como eu estou englobando tudo no meu site, e se trata de um projeto meu, eu decidi colocar no meu site. Então, vai ter uma página a página que ela vai estar sendo ampliada dentro do próprio site, já tem alguma coisa em que eu explico as etapas. Tem também no site já, depois eu vou linkar na página, tudo isso que eu tô falando, o link da página fixa. E tem também o artigo que eu escrevi, que dá o embasamento teórico para essa ideia, né? Porque não é só assim chegar e fazer. Então, houve um estudo, uma série de experimentações para chegar e fazer isso. A minha questão é ser nesse vídeo estritamente objetiva, porque na verdade, é um estudo, é um processo muito longo. Talvez tivesse que ser uma série de vídeos para estar explicando. Mas eu vou fazer um vídeo completão, que fala das 4 principais etapas, e depois a gente volta aqui no canal para falar sobre isso por alguns pingos, experimentações mais específicas, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o artigo que eu publiquei, ele foi publicado não no meu site diretamente, tá? Eu sou autor, é claro, não é outro lugar, mas eu produzi esse artigo para o Congresso de Ensino de História Digital, que tá esse ano na 6ª edição, o ano passado foi na 5ª. Então, o ano passado eu publiquei o artigo sobre educação científica e os mapas mentais. Esse ano também vai ter um outro artigo dentro do evento e ainda tô melhorando lá qual vai ser o tema, já sei, mas ainda estamos fazendo recorte. Então, assim, isso na verdade ele não é uma inovação no sentido de eu não estou trazendo aqui uma coisa inovadora. O que eu estou fazendo é teorizar e sistematizar aquilo que de alguma forma os professores já faziam em sala de aula, inclusive eu, né? Minha primeira experiência, que ainda não tinha nome, foi em 2012, quando eu comecei a dar aula, né? Em 2012, eu dou aula desde 2011, né? Me formei em 2010, na primeira pós, que daí eu deixei, né? Eu saí da faculdade e já mergulhei na pós, a primeira pós que eu fiz. Aí, quando eu formei, eu já comecei a trabalhar com o ensino básico, né? Já tive outras experiências. Um dia eu vou falar para vocês sobre essa experiência de ter dado aula em vários níveis da educação. E eu resolvi
porque eu gosto muito da investigação acadêmica, dos projetos, das pesquisas. Eu acho que elas são essenciais para o desenvolvimento de um país. Então, eu testei com os alunos da educação básica. Especificamente, eu comecei com o 9º ano, né? Eu ainda não tinha experiência com ensino médio, por exemplo. Eu estava bem no começo mesmo, mas assim, eles não participaram de nenhum evento, foi algo dentro da escola que a gente bolou, eles realizaram pesquisas ainda muito, não era nada estruturado, então a origem da ideia foi dentro dessa perspectiva que eu fiz, com a experiência que eu tive com o IFAR. O IFAR nessa época apoiava bastante esse projeto, né, quando eu estava fazendo parte do IFAR. E foi muito interessante porque a gente desenvolveu nos alunos o interesse pela pesquisa. Mas ainda eu não tinha a dimensão do que essa experiência iria acarretar para mim ao longo dos anos. E assim foi 2012, 2013, não foi algo muito pautado. 2014, eu resolvi criar um projeto sobre, a história de Taubaté com os meus alunos de 9º ano. Ainda estava naquela questão de 9º ano, 2014. E nós realizamos esse projeto e a Unital, ela sempre tinha a iniciação científica júnior, mas que era focado só no ensino médio, resolveu convidar os professores a levarem os alunos de 9º ano. E eu tinha lá um grupo, são vários grupos que eles estavam fazendo, um grupo lá específico, que eles estudaram sobre o turismo rural em Taubaté, e resolvemos ir pro evento para experimentar, para ver como que é. Então, para nossa surpresa, foi o trabalho premiado, né? 2014 foi a primeira vez que eu participei do ENIC da Unital. Eu acho que eu fui a primeira professora da rede a levar levar um aluno de escola pública fundamental, do fundamental, eu acho, né? Não tenho esse dado, mas eu me lembro que só tinha gente mesmo de escola municipal, até porque era uma coisa nova, como eu falei para vocês. Isso em 2014. Aí, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, todos os anos eu participei, ampliei inclusive com eles, com outros projetos, isso aí foi estruturado. Todo ano a gente tem trabalho premiado, isso é muito interessante, né? 1 ou 2 trabalhos premiados. O ano passado, por exemplo, a gente teve aí, no total, porque eu também fui na Univap com o ensino médio, que também ganhou a iniciação científica da Univap, não especificamente da Unital, foram 5 trabalhos premiados. E, assim, foi muito legal essa experiência com os alunos. Seria interessante eu colocar fotos, né, durante o vídeo dessas experiências com os alunos, mas por regras do YouTube a gente não pode mostrar rosto de criança. Eu vou ver o que eu consigo fazer de focar algumas fotos que eles estão de costas, ou eu vou tentar cortar a mão deles, eu acho que dá pra fazer, tá? Mas vamos lá. A partir do momento que eu contei pra vocês a origem da ideia, eu resolvi sistematizar. Então, como que todo mundo pergunta, como você faz isso, como você trabalha? Então, a parte teórica, eu comecei a me aprofundar em 2016. Então, depois de um tempo que eu já tinha aí praticado mesmo. A praxis veio antes da teoria. E eu comecei a ler, estudar, e vi que não tinha, que esse tipo de experiência, eu achava que era uma questão normal, mas não, é uma coisa rara. Até aquela época ele tinha. Hoje em dia deu uma ampliada legal, assim, bastante mesmo. Mas a educação ainda estava tendo essa abstração, qual a dificuldade de entender a educação ligado com a academia, né? Tinha um abismo e está cada vez mais próxima, e eu fico muito contente com isso. Então eu estudei e sistematizei, teorizei, é lógico, com vários embasamentos, com vários teóricos, que é a minha referência bibliográfica para quem quiser. O artigo que eu escrevi, que eu comentei com vocês, ele vai estar aqui no campo de descrição, tá? E ali está a minha referência bibliográfica no próprio artigo, tá? Então, assim, o embasamento teórico que a gente tem, eu vou mostrar para vocês alguns desenhos que vai cobrir o meu rosto, porque não adianta eu colocar de canto que vocês não vão conseguir enxergar. Então, vocês vão ver a figura que eu elaborei para depois, né? Essas figuras estão dentro do meu artigo.
e aí vocês, para poder visualizar bem, mas a minha voz vocês vão estar escutando, ok? Então, assim, o embasamento teórico vai aparecer essa imagem aqui para vocês, olha, muito bem, essa imagem está cobrindo meu rosto. O que vai acontecer aqui? Eu fiz esse esqueminha aqui, não foi uma coisa que eu criei do zero, isso é importante a gente observar que eu não criei do zero essa imagem, tá? Essa imagem, eu fiz o seguinte, eu li o livro do Collins e Rosen, tá? Eu li esse livro deles, é um livro muito legal, tá? E esse livro, na verdade, é chamado de Pesquisa em Administração, Guia Prático para Alunos de Graduação e Pós-Graduação. É porque, na verdade, eu queria uma base teórica para poder falar sobre os objetivos de pesquisa, né? Então, eu gostei muito deste livro, tá? Nas referências do artigo. Então, o que tem aqui? Então, nós colocamos aqui. Vocês vão perceber que essa montagem que eu fiz, eu trabalhei elos preto e o elo em vermelho. Porque, na verdade, aonde que começa? Tá tudo interligado, é um processo dinâmico. Não quer dizer que eu não volte, às vezes, para outra etapa. Então, gerar um novo conhecimento. É claro, qualquer objetivo de uma pesquisa básica, como a gente trabalha, é gerar um novo conhecimento. Seja ela assimilada para se adequar a algo que eu já conheço e ela se transformar, ou seja, algo que eu estou realmente conhecendo do zero. Isso a gente vai pensar em relação ao aluno, quando ele vai se propor e ele vai investigar algo sobre o meio dele, sobre alguma coisa que ele tem curiosidade, então é se gerar um novo conhecimento. Para que esse novo conhecimento, para se chegar a esse novo conhecimento, eu tenho que ter a primeira coisa, investigar alguma situação, um problema. Então, a gente sabe que uma pesquisa eu tenho que ter um problema. Esse problema tem que ser investigado. Qualquer coisa pode ser investigado. Eu vou falar mais para frente do vídeo alguns exemplos de trabalhos que eu já tive com os alunos. Como eu disse, eu não vou mostrar os alunos, mas eu posso mostrar os banners pipocando durante o vídeo aqui para vocês de alguns trabalhos ao longo desses anos que eu orientei. Então, investigar alguma situação, problema, e após eu investigar, eu tenho que fornecer uma solução para ela. Para eu fornecer uma solução para ela, eu tenho que pensar numa metodologia. Porque eu vou, entre a investigação e fornecer a solução, eu crio hipóteses. Para eu criar essas hipóteses, né, para que eu possa respondê-las, aí eu vou ter que explorar e analisar as questões mais gerais. Né? Ainda eu não vou me aprofundar naquela especificidade do meu problema, mas eu vou explorar, analisar as questões mais gerais desse trabalho. Depois eu vou construir ou criar um novo procedimento de sistema. Por quê? Quando você pesquisa sobre um determinado assunto, ninguém vai ter a mesma visão, por mais que aquele tema seja muito falado, muito pesquisado, apesar que eu sempre tento instigar os meus alunos a pegar coisa mais inédita. Mas enfim, a gente tem que trabalhar com a curiosidade deles. Então, quando você vai explorar e analisar essas questões gerais, você vai construir um novo procedimento de sistema. O que é construir esse novo procedimento de sistema? Você vai oferecer sua nova voz para esse procedimento, embasado nas soluções que você está oferecendo, na sua exploração, na sua análise, ou seja, na sua metodologia, na sua conversa com as fontes utilizadas, tá? Depois que você conseguiu construir esse novo procedimento, você vai explicar um novo fenômeno, ou seja, a sua visão daquele determinado objeto de pesquisa, ou seja, daquele determinado problema que lá em cima você se propôs a investigar. Então, como você explicou um novo fenômeno, né? Você vai precisar revisar e sistematizar o conhecimento existente, porque assim, se eu já tenho, por exemplo, escravização, é um tema extremamente abrangente. Então você tem um tema gerador de escravização e desse tema você tem vários autores que falam diferentes pontos de vista sobre aquele determinado tema gerador. Então quando você termina um trabalho sobre desse tema aqui, você vai ter que se adequar ao fenômeno que você explicou com uma revisão e sistematização com o conhecimento existente sobre esse determinado tema. Aí você linka as duas coisas e gera novamente um novo conhecimento. Então você começa com a busca do novo conhecimento e termina
com esse novo conhecimento. Por isso que eu coloquei vermelhinho. Não tem como a gente encontrar resposta em tudo, né? Mas assim, eu posso terminar uma pesquisa com uma pergunta. Então, esse tema que apareceu, né, esse quadro que apareceu aí para vocês, ele vai levar todas as questões. Para que isso tenha um sentido, tá? Aí eu criei para vocês o que eu chamei de escada sistemática de ações metodológicas. Eu dei esse nome de escada sistemática de ações metodológicas, que são os processos dentro da imersão científica, teoricamente, dentro do processo que a gente está estudando aqui. Então, para isso daqui, como vocês podem ver, nas imagens eu estou colocando aí a referência, tá? Fui eu que criei essa escada, tá? Não foi com basamento em nenhuma outra obra. Mas vamos lá. Novamente, meu rosto está tampado. Essa é a escada, né? Então, meu rosto está tampado aqui. Então, eu tenho aqui 5 etapas: tematização, problematização, investigação, resultados e conclusão. Então, o aluno vai ter que subir essa escada. Entende? Ele vai subir essa escada. Então, primeiro é a tematização. Ele vai verificar o tema a partir da sua curiosidade. Então, a tematização é ver qual é a curiosidade dele. Ah, Ludmila, mas eu não posso propor um tema? Pode. Às vezes você pode fazer um projeto que norteia várias pesquisas. Por exemplo, patrimônio histórico de Taubaté. Os alunos vão investigar sobre isso. Tem ano que eu faço livre, tem ano que eu boto tema gerador. O que eu não gosto é chegar e falar assim, olha, aluno, pesquisa sobre isso, né? Então, porque aí desconstrói um pouco naquilo que eu acredito como educação científica. Então, você tem a tematização, que é o primeiro degrau, ele vai escolher o tema dele, ele vai buscar sobre esse tema de forma abrangente, e depois a gente vai problematizar esse tema. Então, para poder problematizar esse tema, a gente coloca 3 requisitos. Qual é o objetivo da pesquisa? Qual é a justificativa da pesquisa, né? Para eu construir as minhas hipóteses. Os objetivos e hipóteses, às vezes, eles são estritamente confundidos. Existem alguns, a gente já falando de mestrado e doutorado, existem sim algumas propostas, alguns editais que tiram o objetivo e colocam a sua hipótese, como a UERJ, por exemplo. Mas eu consigo ver diferença entre eles. Eu tenho que saber qual é a minha finalidade, meu objetivo, qual é a importância dessa minha pesquisa e quais são as hipóteses que eu quero alcançar dentro dos meus objetivos. Então, eles estão linkados ali. Então, a problematização, ela é especificamente, né, o que vai sustentar a minha pesquisa. Então, o segundo degrau, ele é extremamente importante. A partir do momento que eu delineei isso com os meus alunos, eu vou para a investigação, que é a área da metodologia, né? Como que eu vou trabalhar o meu problema? Então, ali é legal a gente explicar para os alunos os diferentes tipos de fontes que podem existir, quais são os métodos que eu posso utilizar. Depende muito da área que você vai estar propondo, matemática, história, assim. Então, assim, isso vai muito professor, porque a teoria que eu tô falando aqui não é especificamente para história, né? É geral, né? Eu posso investigar da forma que eu quiser. Lembrando que a linguagem ela tem que ser o mais simplista possível. Quando eu falo linguagem simplista, não é linguagem chula. É você trazer uma linguagem sobre essas etapas que eu tô falando com vocês de uma forma simples de entender. Eu sempre costumo utilizar coisas do dia a dia deles para estar explicando como fazer isso. Então, dentro da investigação, que é o terceiro degrau, eu vou falar da metodologia com eles, depois as fontes dialogadas, que tipo de fontes eu posso utilizar? Um vídeo, uma fotografia, uma carta histórica, eu vou trabalhar, por exemplo, alguma fórmula matemática, qual é a fonte que eu vou utilizar para isso? Vou trabalhar fonte oral, né? E aí eu parto para experimentação, porque daí eu vou brincar, eu gosto de falar esse termo, eu vou estar dialogando as fontes que os alunos conseguiram, tá? Eles vão para a experimentação do tema deles e tentando confrontar para você chegar na sua problematização. O processo de investigação, ele é extremamente mais extenso, porque alguns vão a campo, outros vão para leitura. E sim, gente,
Eu encontro muitos professores que falam que isso é impossível. Depende da forma como você lida com isso. O aluno acaba gostando assim. O que tá ligado é justamente a forma como você vai enxergar e fazer isso. É possível você fazer leituras com eles de artigo científico, tá? Eu trabalhei artigo científico com eles, sim. Você começa com um artigo mais simples, faz trabalho em grupos produtivos, tenta fazer ele fazer a leitura. Qual é o objetivo do artigo? Dentro do próprio artigo, qual é o objetivo desse artigo? Qual é a justificativa do artigo? Né? Até então você já deu uma aula explicando o que é objetivo, o que é justificativa, o que é metodologia, e eles entendem. Se você souber como lidar as palavras, foi o que eu falei. A partir do momento que eu termino o terceiro degrau, eu tenho os resultados, que é o meu quarto degrau, que é onde eles vão analisar e confrontar esses resultados. É onde eles vai dar aquilo que a gente chama na metodologia de qualificação de dados. Então você vai ter a qualificação de dados, e a qualificação de dados ele vai estar estritamente ligado, né, à validação da justificativa deles, da pesquisa, do tema. Então ali, né, ele vai ter que saber interligar os pontos dos resultados. Então a gente tem aí análise de qualificação dos dados. Isso é importantíssimo a gente entender. O outro ponto, a partir do momento que o aluno ele fez essa parte, ele vai para a conclusão. Na conclusão, para mim, é o ponto mais importante de todo o processo. Porque é ali que eu vou verificar se o aluno compreendeu o que ele se propôs, se o aluno chegou numa conclusão ou considerações finais, né, sobre aquele determinado tema que lá na frente ele se propôs a tematizar e problematizar. O grupo chegou a que conclusão? É onde a gente tem um diagnóstico, né, o que a gente chama de diagnóstico da criticidade criado pela pesquisa. Então, eu vou entender, através da tematização e por fim da conclusão, se ele conseguiu entender esse processo. Então, essa teoria, né, essa linha, eu vou colocar. Eu vou enxergar com a conclusão. Eu vou falar das dificuldades e desses questionamentos que sempre surgem quando um professor fala: meu aluno jamais vai conseguir. Eu sempre deixo isso para o final do vídeo para a gente trabalhar, tá? Eu sei que são questionamentos que surgem na cabeça de todo mundo. Então, assim, eu coloquei para vocês essa parte teórica. Mas para finalizar, né, o que esse processo vai gerar pra gente? Qual vai ser a linha? Então, eu vou colocar em palavras para vocês, porque daí eu não fiz um esquema aqui, né? A gente tem aí quatro pontos, tá? Da final do que a gente propõe na parte teórica. O que esse processo vai conduzir a 4 pontos importantes, tá? A teoria. Então, é a etapa que eu chamo de intervenção, tá? Então, a primeira coisa, o processo vai gerar o aluno a habilidade de intervenção, que é ver a possibilidade de ações para determinados problemas. Então, quando o aluno aprende a intervir, ele é o que a gente chama de metodologia ativa, é o que a gente pode chamar de pedagogia da autonomia, muito embasado em Paulo Freire, não adianta, né? É o embasamento em tudo que eu acredito, não é só ele, é claro, mas ele vai buscar, o aluno ele vai ser aqui o intervencionista, ele vai experimentar, né? Então, a intervenção, a experimentar, é o que vai gerar a ação. Após ele ter a iniciativa de intervenção, a gente vai ter a sensibilização. A sensibilização, ela é o quê? Ela vai fazer o aluno a sensibilizar sobre aquela intervenção. Que isso vai ser gerar o quê? A observação, a pesquisa, o registro. Então, ele vai se sensibilizar, porque ele intervém, gera ação, ele sensibiliza porque a ação vai gerar uma reação. E essa reação é a sensibilização, que é justamente a ação dele, o diálogo dele com a intervenção dele.
Saindo da sensibilização, tá? A gente chega aonde a gente espera e aonde é mais difícil, sim, mas você consegue, que é a compreensão, né? Ali onde ele fez a intervenção e a sensibilização, ele vai conseguir verificar as características, os conceitos, as transformações e a regulamentação do que ele compreendeu. Não é a conclusão. A gente não está falando de processo aqui, a gente está falando aqui de etapas importantes, de pontos importantes que a gente desenvolve no aluno. Intervenção, sensibilização e compreensão. A compreensão vai fazer principalmente ele a trazer conceitos sobre a pesquisa dele, né? Aqueles conceitos que vai sempre surgir as palavras-chave da pesquisa dele. E por fim, e muito importante, a responsabilização. Porque toda pesquisa gera dados científicos e ele, ou o grupo, ou eles, são responsáveis por aquele resultado. E é claro, mediado o tempo todo pelo professor. Você não pode deixar o aluno solto. Se propõe a fazer se você pode mediar. Não se propõe a fazer se você não pode mediar, tá? Então, a gente tem aí essas 4 questões teóricas, que era uma das coisas que eu sentia que mais faltava dentro do processo. Nossa, gente, o vídeo vai ficar longo, mas ele é o vídeo completaço sobre o que vocês mais perguntam em relação à educação científica. Agora a gente entra na praxis, nas etapas que a gente criou, né, que são as partes mais diretas aqui, e que a gente tinha antes no canal anterior, um vídeo para cada. Isso eu prefiro fazer o vídeo separadamente com o tempo, mas eu vou falar para vocês aqui, está no campo de descrição, o link que vai para o meu site que explica essas etapas. A primeira a gente chama de introdução do aluno na educação científica. Como que eu introduzo o aluno na educação científica para que tudo isso que eu falei para vocês faça sentido? Bem, essa parte aqui, a introdução do aluno, é o aluno ele compreender o que é o conhecimento científico, a importância dele. Por que ele tem que fazer aquilo? Explicar, por exemplo, o conceito de ideia, né? O conceito de ideologia. É uma linha que eu tenho utilizado no decorrer desses anos de experiência e tem dado certo, porque como eu falei para vocês, eu tenho resultados. Não é uma teoria que eu comecei... não é um método que eu comecei pela teoria, eu comecei pela prática para depois fazer a teoria dele. Mas o que é especificamente aqui a introdução do aluno? Eu vou explicar o que é a própria ideia. Então, por exemplo, numa aula de filosofia, né, a gente coloca para o aluno o que é. Pede para o aluno provar que uma cadeira não existe. Né? Isso é uma aula criada aí, eu não me lembro o nome, eu tenho o link, se eu achar, eu vou colocar aqui, encontrei na internet, eu uso muito na aula sobre iluminismo. Fala para o aluno provar que uma cadeira não existe. Você põe a cadeira em cima da mesa, pede para ele provar que ela não existe. Eles ficam questionando, né? E esse diálogo, toda essa proposta que acontece em torno dessa proposta de aula, você já vai trabalhando o que é o conceito científico. No final, ele sempre acerta. Depois, alguns bem mais rápidos e outros bem mais demorados. E de acordo com a proposta da aula do autor, que criou esse plano de aula, o aluno pode falar assim: não vejo nada, o que é uma cadeira, né? Ele não pode indicar a existência dela na fala. Ela não está ali. Isso não tem como. Ele falou, ela não. Então, ela, o sentido de ele, ela já dá o sentido de existência. Essa aula foi criada pelo autor com base na teoria de René Descartes, naquela questão do penso, logo existo, né? Então, assim, eu sempre utilizo esse ponto de partida. Uma ideia, ela existe a partir do momento que ela faz sentido para mim, que ela tem existência para mim. Uma ideia tem sentido se eu creio nela. Isso de uma forma bem chula, explicando, porque é um conceito. Se falar de conceito de ideologia
É totalmente... A gente pode ficar aqui anos e eu nunca vou chegar numa definição que você tem vários autores, vários livros, várias obras, vários artigos falando o que é ideologia, o que é ideia. Mas traz essa ideia mais simplista, mais significativa para o aluno, para ele ter sentido. A partir do momento que ele compreende que a ideia está embasada em várias estruturas, em várias somas de outras ideias, você parte para a etapa 2, que na verdade não deixa de ser a escada metodológica que eu já apresentei para vocês, que é como ensinar um aluno a elaborar um projeto. Então, agora sim, eu não vou tampar minha cara, mas eu vou colocar ela de lado na hora que eu precisar falar dela, só para ficar claro isso. A primeira coisa, fala para o aluno o que é projeto. Para não entender o que é projeto, tem 2 videozinhos bem legais na internet que eu gosto de usar, que um é para falar o que acontece se ele não planejar, que é de um porquinho que tenta pegar um biscoito lá em cima, vou deixar aqui no campo de descrição também. Ele tenta pegar, o porquinho quer pegar lá o biscoito e não consegue e tal. Então, o porquinho ele não planejou, ele não fez uma estratégia, ele simplesmente ia jogando as formas que ele foi tentando e não conseguiu. No final, quando ele tá quase para pegar, o vidro tampa a cara dele. Então, assiste o vídeo para vocês saberem do que eu estou falando. Depois eu passo um videozinho que é uma propaganda de um chocolate que a gente sempre vê em HTPC, mas eu acho ele fantástico. O menino tem como objetivo encontrar um parceiro para poder jogar futebol. Então ele planeja um irmãozinho. Então ele faz todo um planejamento romântico dos pais, né? E no final termina lá que ele conseguiu atingir. E o mais interessante é a gente pensar que os resultados vêm com o tempo. Ele não vem com uma coisa imediata. Que é também interessante fazer o aluno refletir sobre isso. E por fim, a gente vai chegando aqui na terceira etapa, que não é a final, que é a produção escrita do trabalho. Para essa parte, eu desenvolvi uma planilha, que está também aí no campo de descrição, que é uma planilha que demonstra aqui, o aluno vai escrever o objetivo, ele vai escrever a justificativa dele, a metodologia, é uma planilha que ele vai utilizar durante todo o processo. E ali na planilha é o rascunhão, ele vai jogando todas as fontes que ele utilizou, as referências, o site na parte de referência, quais são os objetivos. O professor vai construir com o aluno com o uso dessa planilha para poder justamente atingir o seu objetivo, que é o quê? Escrever o trabalho. Quando ele sentar para escrever um trabalho, ele pode ser um resumo estendido, pode ser um artigo científico, depende do que o evento pede, ou, se for algo dentro da escola, o que o professor sistematizou, né? Qual vai ser o produto final, ele vai utilizar essa planilha para escrever. E sim, gente, eles produzem. Eles escrevem, que é uma belezinha, né? Vai aparecer aqui uma série de exemplos assim para vocês. Eu vou colocar acho que só 2, né? Senão esse vídeo já tá longo demais, tá? E por fim, nós chegamos na apresentação de resultados. A apresentação de resultados pode ser uma banca dentro da escola, tô falando que eu já fiz. Pode ser dentro de uma universidade, pode ser um trabalho que você vai pedir, enfim, como artigo, um resumo estendido, uma resenha. Até umas resenhas, dependendo do ponto de vista, pode ser muito bem utilizadas, né? Se o seu tema for sobre um determinado filme, for sobre um determinado livro, né? Então, né, o campo de língua portuguesa, por exemplo, artes, pode utilizar uma análise de uma obra. Então, depende muito do que você quer fazer como produto final da sua educação científica. Especificamente, se você vai para um evento, como eu vou todo ano, você vai ter que fazer um banner, né? Então, o aluno vai produzir, aí eu vou ter que ensinar o aluno a apresentar. Mas o meu aluno não consegue. Você vai ter tudo que você acha que o aluno faz ele apresentar na frente da sala, faz ele apresentar para a escola, porque tudo que ele vai sentir de nervoso ali, você vai trabalhando nele até que ele domina.
Então, comigo, eles passam por mais situações que é dificultoso de quando ele chegar lá e apresenta. Então, ele apresenta numa boa, são pessoas diferentes, e acaba dando certo. Então, ele vai apresentar a postura que ele vai ter. Outra coisa, não faz postura reta. Tem professor que fala, vou fazer o aluno reto. Hoje em dia a gente não tem mais isso. É tipo, as apresentações são mais diálogos mesmo. Até as bancas estão assim agora. Então, deixa eles ficarem mais soltos. É claro que a roupa, fala da roupa que ele vai utilizar, né? Não é social. Calça jeans, uma blusa do uniforme, um short, uma bermuda mais comprida ali, né? Porque a gente nunca sabe a realidade do nosso aluno. A gente tá falando de educação básica, eu não tô falando de universidade ou escola particular aqui, tá? É claro, escola particular tem. Eu já, por exemplo, eu já fui a algumas escolas particulares ensinar os alunos a fazerem isso de os professores, tá? Lembrando que eu sou professora da escola pública, tá? Então, assim, gente, essa é a base daqui. Sobre os desafios. Eles falam que não são capazes. Eles ficam totalmente perdidos. Então, assim, é uma proposta que o professor, ele tem que saber que ele tem que estar ligado o tempo todo. Não é uma coisa que eu jogo e fica. É um processo que é cansativo, sim, professor. Mas o resultado é fantástico. Eu sou apaixonada pela educação científica na educação básica, entende? Os resultados são incríveis. A cabeça deles abre de um jeito muito diferente do que a sala de aula, porque eles saem daquela coisa instituição, escola. Gente, os meus alunos de inclusão apresentaram trabalhos. Eu tive um aluno eu não posso pôr foto, né? Mas eu tive um aluno com síndrome de Down, que não era nem alfabetizado, ele apresentou o trabalho sobre o mercado municipal de Taubaté e o grupo dele com ele conseguiu o grupo foi premiado. Eu percebo que esses são os trabalhos quando você tem um aluno de inclusão são premiados, porque ali você tem a limitação que já é colocada pela questão social, pela questão da própria evolução da educação, que os alunos têm esse analfabetismo funcional, mas o aluno ele consegue, porque ele vai sair. Por exemplo, ano passado mesmo eu tive um outro aluno de inclusão que é um cadeirante, e ele com o grupo dele foi formado pelos alunos da sala, um que entendia muito de tecnologia, extremamente inteligente, que debatia. Um outro aluno, na verdade 3 alunos assim, ótimos em tecnologia e em debater. Aí você tinha uma aluna que é uma aluna que a gente tem um projeto aqui em Taubaté, tá? Que a gente chama de reclassificação. O aluno faz uma prova e se ele repetiu muito, ele consegue chegar numa série ali, num ano próximo onde ele parou, né? Uma dessas uma aluna de reclassificação que evoluiu muito, ela também estava no projeto, e um aluno cadeirante que não era 100% alfabetizado, né? E que tudo para ele são adaptações curriculares. E a gente falou sobre ideias de aulas de história inclusiva, que eu fui trabalhando com eles desenvolveram um site, né? Inicialmente era um aplicativo, mas eles criaram um site e simplesmente eles, assim, sabe, voaram, criaram 5 ideias pro evento, o menino tava junto lá, nossa, foi fantástico, e foram premiados no ENIC, né? Mas assim, o que eu já tive trabalhos que eu orientei de temas interessantes. Gente, foram tantos temas. Eu acho que tem ano que tem 20 trabalhos, ano que tem 12 trabalhos. Então, assim, são muitos que eu já orientei, muitos. Então, eu não vou falar todos aqui, tá? Mas alguns temas que eu já orientei. Então, vamos lá. Eu vou fechar esse vídeo em 45 minutos no máximo, né? Então, um tema que a gente teve aqui foi sobre os meus alunos de filosofia, que eu dava aula de ensino médio, eles pesquisaram sobre a teoria da caverna, do mito da caverna de Platão, e eles pegaram essa ideia, essa teoria, e aplicaram na falta da compreensão das crianças da Síria em compreender o que é paz. Nossa, claro, foi premiado. Então, fantástico, né? O trabalho foi muito...
Nós tivemos alunos que pegaram a teoria de Durkheim em sociologia e analisaram as questões dos suicídios, que é algo extremamente atual, esse trabalho, trazendo para o século XXI as ideias de Durkheim, falando sobre os suicídios, né? E nós tivemos também um grupo de meninas que, aí delas, elas ganharam o Univap e apresentaram na Unip, apresentaram também no palco aberto aqui em Taubaté, que foi sobre literatura marginal. Assim, então, esses trabalhos de educação científica que a gente também teve aqui para ensino médio. Ensino fundamental, tá? Sexto ano. Vamos falar de sexto ano? Olha, sexto ano fez trabalho. Vou falar alguns trabalhos de sexto ano que eu já orientei. Teve um ano que os alunos estavam aprendendo sobre sociedades hidráulicas, Egito. Então, eles entenderam como que as sociedades surgiam a partir de rios. Então, a gente teve lá, eles estudaram Egito, Mesopotâmia e China, né? Então, 3 especificamente, são vários, mas esses 3. E o que eles pensaram na hora que eles estavam estudando? Professora, a gente não pode pensar a criação do Vale do Paraíba a partir do Rio Paraíba? Eu falei, nossa, eles têm essa sacada, gente, olha, né? E fizeram um trabalhinho maravilhoso. Um outro grupo de sexto ano pesquisou o bairro em torno da escola, que foi a Vila São Geraldo, né? Então fizeram um trabalho bonitinho com foto, olha, um trabalho sensacional. Um outro de sexto ano, e que depois eles acabaram apresentando no nono, foi do sexto ao nono ano, e você já teve essa evolução. Tem alunos que vão de novo, tá, gente? Ó, então é isso aí. Eles estudaram a história do bairro do Marlene Miranda em 500 anos, usando pinturas de viajantes. Aqui eles tiveram que trabalhar muito do zero, né? Foi até um grupo, eles ganharam prêmio também, sexto ano, gente. Olha, eu fico apaixonado com os trabalhinhos de sexto ano. Aí eu tive muitos temas, todos os patrimônios de Taubaté praticamente pesquisado, a Vila Santo Aleixo, o Mercado Municipal, o Museu de Taubaté, as meninas fizeram uma proposta também muito legal. Nossa, a Igreja do Rosário, tanto um Sítio Capão Amarelo, nossa, vários trabalhos, né? Foi até um projeto. Nós também tivemos alunos que fizeram sobre o negro em Taubaté. Então, acho que eram projetos e foram saindo. Sobre o Mestre Paizinho, sobre a presença dos negros, dos operários negros na CTI. Também a gente já teve trabalho assim. Nós tivemos umas alunas que criaram um projeto de lei, né? E sobre os negros na Câmara Municipal de Taubaté, qual era a presença do negro no histórico da Câmara. Foi, assim, fantástico, 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 né? E dentro disso, os temas foram colocando. O ano passado nós tivemos umas meninas, eu vou finalizar com essa ideia de trabalho, elas criaram o Corredor Cultural, com base inspirado nos corredores culturais e patrimoniais no Rio de Janeiro, e essa que fez parte, inclusive, do nosso plano municipal de patrimônio aqui em Taubaté, que é um grupo que eu faço parte também, e elas criaram um corredor fantástico, esse trabalho, fantástico. E eu vou comentar também um trabalho, nós tivemos 2 trabalhos no ano passado, que foi sobre a Anne Frank, então você teve 2 trabalhos do mesmo tema, de problematizações diferentes. Um grupo analisou o diário, lindo, maravilhoso, o trabalho da Amanda e da Luana, fantástico, do Marlene Miranda, e no mesmo ano a gente teve um outro grupo que analisou a Anne Frank, que foi da Ionara, da Alexia e da Cat, ali do Ramon, né, então, que tiveram esses trabalhos. Olha, gente, eu falei tantos exemplos. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar separadamente aí, deixa nos comentários que eu respondo, outros temas que eu tive, assim. Lógico, eu deixei de falar muitos trabalhos, a gente tem muita coisa que eles... Eu tenho alunos que criam um aplicativo também. Eu já tive aluno que criou aplicativo de nutrição o ano passado para jovens. Teve uns alunos que pegaram os jornais de Taubaté e criaram um aplicativo também. Olha, essas crianças são sensacionais. Se eu der a base para eles. Porque se eu acreditar que elas não são capazes, realmente elas não vão ser capazes. E a gente vai suar, tanto quanto estou suando neste vídeo, por causa do calor.
para poder fazer. É um processo que pode levar quase aí uns 3 bimestres. Depende da sua proposta. Depende da sua vontade. Então, vem comigo. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo longaço, abertura aí falando de imersão científica. E eu tô aqui para esclarecer, para compartilhar conhecimento. Não se esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha o vídeo e toca no sininho para saber o que vem, porque sábado nós temos aí o lançamento dos Pensadores da Educação, um material que eu tô criando já há um bom tempo, tá? E é isso aí, gente. Um abraço até domingo, que não vai ter problema dessa vez aí. Beijão!